E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco do conhecimento de Deus em John Frame. Eu vou utilizar este livro aqui, aqui, A Doutrina do Conhecimento de Deus. Essa é a primeira série de livros, dos 4 livros, de John Frame. A Doutrina do Conhecimento de Deus, A Doutrina de Deus, A Doutrina da Vida Cristã e A Doutrina da Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre como funciona o conhecimento de Deus, o que é de fato conhecer a Deus. E antes de iniciar o conteúdo em si, é importante entender alguns termos que o Frame usa. Ele basicamente ele divide a sua teologia em uma tríade. Ele vai falar da autoridade de Deus, do controle de Deus e da presença de Deus. E a presença de Deus, o Frame ele vai muitas vezes chamar de presença pactual. É importante compreender isso, porque Frame ele vai compreender as escrituras e ele vai dizer que Deus é a autoridade suprema sobre todas as coisas, e de fato é. Os profetas vão falar sobre isso, os salmistas vão dizer isso, os apóstolos vão falar sobre isso. Deus é a autoridade suprema sobre todas as coisas. E tudo isso demonstra também o senhorio de Deus. Quando nós vemos as grandes narrativas, por exemplo, bíblicas, nós vamos ver o Senhor demonstrando o seu poder, a sua autoridade, para que os povos o conheçam. Ele fez isso, por exemplo, quando ele retirou Israel do Egito. Ele fez isso com um braço forte, ele demonstrou o seu poder para que todos saibam que ele é o Senhor. Os salmistas vão dizer que ele é o Senhor Altíssimo e que a sua autoridade se estende a toda a criação. Isaías, por exemplo, vai dizer que o Senhor chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma delas deixa de comparecer. Ele vai dizer também que o Senhor está assentado acima da cúpula da terra. O outro atributo de Deus é o controle. Deus controla todas as coisas. Isso aqui nós vamos estudar muito na parte dos decretos de Deus. Deus não perde o controle da autoridade, muito pelo contrário, ele detém o controle de todas as coisas. O Deus que as escrituras apresentam, ele não é um Deus fraco, um Deus que está sob a dependência humana. Pelo contrário, todas as coisas dependem dele para existir. É por isso que Isaías também pode dizer que agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá ir contra a mão do Senhor? O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Ele tem sabedoria acima da sabedoria dos homens. Há uma distinção clara entre o Criador e a criatura. E falando da sua presença, Deus colocou, Deus se revelou à sua criação. É por isso que nós podemos conhecer a Deus, inclusive, porque Deus revelou a si mesmo a criação. As características de Deus está na criação, de modo que todos os homens conhecem a Deus. E aí nós vamos trabalhar com a questão do conhecimento em sentidos diferentes. Tá? Nesse primeiro vídeo eu vou tratar do conhecimento obediente, do conhecimento sujeito à autoridade de Deus, e este é o conhecimento que o cristão tem de Deus. Em um vídeo posterior, na parte 2, eu vou trabalhar com a questão do conhecimento do incrédulo, porque são conhecimentos no sentido diferente. Agora, em um sentido geral, todos conhecem a Deus. Paulo vai falar sobre isso claramente em Romanos, capítulo 1, onde ele vai dizer, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, percebam, que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo continua dizendo, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o incrédulo, ele conhece a Deus, mas ele suprime o conhecimento de Deus. Isso significa que o conhecimento do incrédulo não é um conhecimento obediente. E em um sentido último, ele é um conhecimento falho, é um conhecimento que não está sujeito à autoridade de Deus, e por isso o incrédulo ele tende a entender que ele tem autonomia nos pensamentos ou no conhecimento, ele tende a compreender que ele pode conhecer a parte de Deus, mas não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é tratar sobre o conhecimento sujeito à autoridade de Deus, então nós vamos começar a ler aqui, na página 59 do livro. Eu vou ler algumas coisas, tá, gente? A gente vai trabalhar com a leitura e a explicação, até para a gente seguir a forma como o Frame vai postular o conhecimento. Então aqui ele vai começar com o subtópico, com o tópico do conhecimento sujeito à autoridade de Deus. Ele vai explicar o seguinte: na Escritura, o conhecimento é ligado estreitamente à justiça e à santidade. Os três andam juntos. O que o Frame está dizendo aqui é que o conhecimento na Escritura anda estreitamente, anda junto
com a justiça e a santidade. O conhecimento que temos de Deus, no sentido mais completo, perceba aqui, o conhecimento que temos de Deus, no sentido mais completo, é inevitavelmente um conhecimento obediente. Por que que o Frame está dizendo isso? Muito do pensamento moderno tende a reduzir a questão do conhecimento meramente à questão intelectual. E não é assim que a Bíblia postula a questão do conhecimento. O conhecimento ele não está à parte da prática, ele não está à parte da obediência. De modo que se eu digo que eu conheço a Deus e eu ando em trevas, isso significa que eu não conheço a Deus. Conhecer a Deus também requer obediência, como nós vamos ver aqui de acordo com o nosso estudo. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é o seguinte: o conhecimento de Deus produz obediência. Olha o que Frame escreve. Os amigos de Deus necessariamente procuram obedecer-lhe. E quanto melhor o conhecem, mais obedientes se tornam. Isso significa que, como eu disse anteriormente, conhecer a Deus requer também que o obedeçamos. Ser íntimo de Deus requer também que façamos aquilo que ele aprova. Então, se eu digo que eu conheço a Deus, mas eu sou inconsistente com as minhas práticas, e se eu vivo de maneira a fazer aquilo que Deus reprova, isso significa que eu não conheço a Deus no sentido mais completo do que a Bíblia diz sobre conhecimento. Perceba que os ímpios e os incrédulos, eles muitas vezes são assim, né? Eles dizem conhecer a Deus, mas eles vivem de uma maneira inconsistente com aquilo que Deus aprova. Em contrapartida, o cristão que conhece a Deus, e quanto mais ele conhece a Deus, mais ele obedece ao Senhor. Ponto 2. A obediência a Deus leva ao conhecimento. Perceba que esse ponto aqui é o inverso do primeiro, né? O primeiro é o seguinte: o conhecimento de Deus produz obediência. Agora a obediência a Deus leva ao conhecimento. Isso também precisa ficar claro, porque o fato de eu obedecer a Deus, isso também transforma a minha natureza. É uma questão, muitas vezes o livro de Provérbios vai falar do bom senso. Obedecer a Deus leva ao bom senso. Então, obedecer a Deus leva ao conhecimento de Deus. Obedecer a Deus transforma o meu coração. Quando eu obedeço às leis de Deus, porque eu o conheço, isso também vai fazer com que eu o conheça mais, com que eu pratique ainda mais aquilo que eu conheço. De modo que o que eu conheço não se torna inconsistente com aquilo que eu faço. Terceiro ponto. Antes de entrar no terceiro ponto, uma coisa que o Frame escreve aqui sobre a questão de obedecer a Deus, levar ao conhecimento, e sobre o conhecer a Deus, produzir conhecimento. Tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 são inseparáveis e simultâneos. Tá? É como se fosse algo circular. Conforme eu vou obedecendo a Deus, eu vou conhecendo. Conforme eu vou conhecendo a Deus, eu vou obedecendo a Ele. Então vamos lá, terceiro ponto. Obediência é conhecimento, e conhecimento é obediência. Aqui é muito interessante, porque o Frame vai dizer que sem a obediência não há nenhum conhecimento, e vice-versa. O que ele quer dizer aqui, e nós já falamos um pouco sobre isso, é que dizer que eu conheço a Deus e eu ando de modo reprovável a Deus é as minhas próprias ações dizem que eu não conheço a Deus, demonstram que eu não conheço a Deus. Portanto, a conclusão de Frame sobre obedecer, se eu não obedeço a Deus, não há nenhum conhecimento, é uma formulação correta do que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus, e vice-versa. Dizer que eu conheço a Deus e não o obedeço, ou não obedecer a Deus e dizer que eu o conheço. São coisas contraditórias em si mesmo. Prova que eu não tenho o conhecimento de Deus. Quarto ponto. Por conseguinte, a obediência é o critério do conhecimento. Aqui é interessante. O Frame diz o seguinte: quando nós queremos saber se uma pessoa conhece a Deus, nós não entregamos a ele um teste intelectual. Nós examinamos a sua vida. Jesus ele fala sobre isso, né? Jesus ele diz que nós seremos conhecidos, ou seríamos conhecidos, pelos nossos frutos. O apóstolo Paulo fala de uma fé que gera obediência. Ele fala também em Efésios que Deus preparou para nós obras. O apóstolo Tiago vai falar sobre uma fé que não possui obras, como uma fé morta. Isso é importante porque a obediência ela não está apartada do conhecimento de Deus. E a nossa vida, aquilo que nós praticamos, dizem muito se nós de fato conhecemos ou não a Deus.
Frame ele vai explicar sobre isso, ele vai dizer o seguinte, concluindo. Ele vai dizer que dessa maneira a desobediência envolve ignorância. E a obediência envolve conhecimento. Ou seja, toda vez que eu desobedeço a Deus, eu estou mostrando ignorância em relação ao ser de Deus. De modo que quando eu obedeço a Deus, eu estou mostrando conhecimento acerca de Deus. Quinto ponto. Portanto, é evidente que o conhecimento propriamente dito deve ser procurado de um modo obediente. Aqui, o Frame ele vai explicar textos como o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, porque aqui nós vamos entrar na questão das pressuposições. Olha o que o Frame diz. Quando buscamos conhecer Deus obedientemente, presumimos o ponto fundamental de que o conhecimento cristão é um conhecimento sob autoridade. Lembrem-se, o conhecimento cristão está sujeito à autoridade de Deus. Vamos lá. E que a nossa busca de conhecimento não é autônoma, mas está sujeita à Escritura. Então perceba, o cristão ele não busca conhecer as coisas, conhecer a criação, estudar o mundo, se relacionar com as pessoas de um modo autônomo. O cristão ele se sujeita à autoridade da Escritura. Então por que o cristão entende que mentir é algo danoso, é algo ofensivo? Porque ele tem uma base sólida e consistente para isso. O cristão ele não tira a sua ética do acaso. Ele não entende a lei como algo que é fruto do acaso. Ele entende uma base sólida e absoluta para essas coisas. É por isso que o cristão ele possui uma pressuposição última. Ora, todos, nesse sentido, né, todos os seres humanos possuem pressuposições últimas. As suas atitudes, tudo que as pessoas fazem, existem pressuposições anteriores. O próprio uso da linguagem diz isso. Por exemplo, quando você lida com a linguística cognitiva, o que é o significado para a linguística cognitiva? É uma construção mental. Ou seja, existem pré-conhecimentos anteriores que nos dá base para o significado. O que o Frame ele está dizendo aqui é que o cristão ele não tem um conhecimento autônomo e que o conhecimento dele está sujeito à Escritura. O não cristão, pelo contrário, ele vai entender que ele tem um certo tipo de autonomia para pensar e conhecer as coisas à parte de Deus. Então ele vai tentar explicar de várias formas possíveis que é possível falar de ética, falar de leis lógicas à parte de Deus, mas isso é impossível. Quando nós levamos o ateísmo às suas últimas consequências, isso termina em um ponto onde nada faz sentido. Então, o Frame vai falar sobre isso. Olha o que ele vai dizer. Se este conhecimento deve ser o critério para todo e qualquer outro conhecimento, se deve governar a nossa aceitação ou a nossa rejeição de outras proposições, não há nenhuma proposição que possa questioná-lo ou pô-lo em dúvida. Isso significa o quê? O que Frame quer dizer aqui é que existe um conhecimento prévio em que este conhecimento nos dá base para aceitar ou rejeitar proposições, ok? Então, por que eu rejeito o homicídio como algo danoso? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Todas essas coisas, conforme eu tenho dito, eles precisam de uma base anterior. Eu pressuponho coisas anteriores. E as pressuposições, não pensem em pressuposições como algo complexo, mas são como eu vou explicar, são compromissos básicos do coração. As pressuposições são compromissos básicos do coração. E aqui Frame vai dizer o seguinte: é neste ponto que somos apresentados ao termo pelo qual a apologética de Van Til é mais conhecida, o termo pressuposição. Pressuposição é uma crença que toma precedência sobre outra e que, portanto, serve como critério, como relação a outra. Isso significa, primeiramente, nenhum ser humano pensa de uma forma neutra. Todos nós pensamos baseado em alguma coisa. Todos nós possuímos pressuposições últimas, pressuposições supremas, onde nós entendemos a realidade baseado nessas pressuposições anteriores. O cristão tem como pressuposição suprema a própria palavra de Deus. E ele entende que a palavra de Deus é a Escritura. É a Escritura que corrige
a forma como o cristão pensa. É a escritura que corrige a forma como o cristão entende a realidade, como o cristão se relaciona com as pessoas. Nesse sentido, o Frame ele vai dizer então que o conhecimento do cristão é um conhecimento servo. Ele pensa analogicamente. Isso significa o quê? Que o cristão ele não entende que existem fatos brutos, mas que todas as coisas já foram interpretadas por Deus e que o cristão agora pensa os pensamentos de Deus. Ele interpreta a realidade que Deus já interpretou. E por isso, seu conhecimento não é um conhecimento autônomo, mas um conhecimento servo. E é por isso que o cristão tem capacidade de conhecer verdadeiramente as coisas. Conhecer de uma maneira completa e não obviamente, como nós estamos trabalhando aqui a questão do conhecimento, então isso, conhecimento e obediência, isso significa que o cristão conhece e obedece. Ou seja, que aquilo que ele fala é consistente com aquilo, conforme as suas ações. Então, o conhecimento que ele tem é consistente com a sua obediência. Ele obedece porque ele conhece, e ele conhece porque ele obedece. E Frame ele vai, então, dizer, né, que a preocupação, então, do cristão é buscar descobrir o que Deus pensa a seu respeito. E ele vai rejeitar ou aceitar determinadas proposições baseado no conhecimento que Deus revelou de si mesmo. Então, ele pensa segundo os pensamentos de Deus. Então, essa é apenas uma introdução. Eu quis aqui postular a questão do conhecimento de Deus e vinculá-lo à obediência, porque eu entendo que este é um assunto muito importante para nós, visto que eu tenho percebido que, ora, algumas pessoas desvinculam completamente o conhecimento da obediência e, ora, as pessoas desvinculam a obediência do conhecimento e isso não existe. Se vocês tiverem interesse, eu tenho postado frequentemente conteúdos no meu Instagram. O meu perfil vai estar na descrição. E se vocês também puderem, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo e, no mais, Deus abençoe a cada um. Muito obrigado por ter ficado até aqui.